Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero conversar com você sobre depressão, o câncer de uma alma, tá? Vamos falar sobre isso só um instante para eu colocar o meu tema e já chamar você também para estar compartilhando, né? Enquanto as pessoas vão aí chegando, fazendo hoje no novo horário. Por quê? Porque a gente escolhe, né? É a gente quem faz, então é a gente quem escolhe. Então seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse horário. Se você estiver passando agora, daqui a pouco você vai dormir, mas eu espero que você dê atenção a esse tema, porque eu quero falar com você sobre depressão. E eu não pretendo deixar essa live salva, pelo menos aqui no Instagram, tá? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos e eu quero falar com você sobre tudo aquilo que pode estar causando em você esses sentimentos aí, esse caminho, né, depressivo, onde você não sabe às vezes por que é que isso está acontecendo. Às vezes você pensa, né, que aquela simples tristeza que está ali batendo na sua porta o tempo todo, ela está morando demais no seu peito. Isso pode trazer alguns prejuízos muito sérios para você, para os seus órgãos, para o seu estilo de vida, para tudo. Então, eu chamo você hoje para a gente estar falando um pouquinho, né, sobre depressão, tá? E eu espero que você possa estar aqui. Eu estou compartilhando, né? Estou chamando, porque eu não costumo fazer nesse horário. Se você puder passar, puder curtir, puder também dar uma força aí no YouTube, Maria Viana X. Se você está chegando, eu não estou lhe vendo, mas eu estou querendo que você faça realmente uma noite assim espetacular, me ajudando a construir aqui, trazer conhecimento e também para a gente estar expandindo a nossa consciência, tá? O meu trabalho aqui é trazer expansão de consciência para você. A gente só pode levar luz onde a gente reconhece que existe ali uma trevazinha. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Gessilda, seja muito bem-vinda, tá? Eu estou aqui compartilhando com você, estou lhe chamando, estou mandando aí, né, mensagens adoidadas para poder você chegar, você venha, você curta, seja bem-vinda, viu, Maria? Acabei de chegar, né, não deu tempo nem tirar aí, Isabel também, seja bem-vinda, não deu tempo aí nem tirar a roupa, né, que a gente chegou aí da atividade física, das atividades, né, se você puder ficar. Hoje eu quero falar com você sobre depressão, o câncer de uma alma. Né? Por que que o câncer de uma alma se chama depressão? Porque a gente vai se acostumando, né? Um câncer, ele não chega na nossa vida assim, pá, ele vai chegando de pouquinho, só que a gente não dá essa moral para ele, a gente não presta atenção, tá? Então hoje eu quero falar com você sobre depressão e qualquer sofrimento que você possa ter. Qualquer sofrimento que você possa ter, vamos compartilhar, Bel? Vamos chamar aí os amigos? Então, qualquer sentimento que você pode ter, o seu corpo ele vai participar junto. Então, participa. Você tem o sentimento, o corpo começa a participar junto. Mas não poderia ser só do sentimento? Não. Você está sentindo, o corpo está indo junto e aí a gente entra naquela história do psicossomático, tá? Por isso que existe aí as doenças, né? As doenças psicossomáticas, tá? Deixa eu chamar aqui mais. Eu vou chamar agora só os que estão online, tá? Só para ver os cara de pau. Pronto. Anápolis, seja muito bem-vinda. Então, eu vou querer estar conversando com vocês sobre o que pode causar a depressão, os sentimentos, a negatividade que a gente pode estar trazendo aí para esse corpo, né? E a gente precisa entender que isso são sempre... Seja bem-vinda, Márcia. A gente precisa entender, né, que esses sentimentos, essas desordens psicológicas que vão... desordens da psicologia, do nosso psique, desordens também ali do que a gente pensa, do que a gente sente. Seja bem-vinda, minha rainha. É bom entrar nesse horário, né? De repente a gente pega alguns aí de surpresa. Seja bem-vinda, viu? Então a gente começa aqui, ó. Você começa a pensar, você começa a sentir, você começa a fazer desarranjos, né? Seja obrigada, viu? Dona Nápoles, 144, começou a me seguir, seja bem-vinda. Então a gente precisa entender que dessas desordens, né, psicológicas, esses sofrimentos psicológicos, eles não são fraquezas de uma pessoa. De repente pode ser que hoje eu não esteja falando com você que tem a depressão, mas é preciso a gente ficar atento porque você vai estar convivendo com pessoas suas que podem estar deprimidas ou com pessoas que você muito ama.
ama e tem depressivos na sua casa. Então, onde você pode estar ajudando? Onde você é chamada para estar agindo, né? Boa noite, preciosa. Você é a preciosidade da minha vida. Seja bem-vinda sempre, viu? Então, às vezes, você não precisa, graças a Deus, se você não for a pessoa depressiva, mas você precisa prestar atenção e se colocar a serviço daquele que te gerou para você estar facilitando, às vezes, a vida de um vizinho, a vida do pai, da mãe, do irmão, de um cunhado, de uma cunhada. Você pode estar sempre ali ajudando, tá? Então, esses sofrimentos, esses sentimentos que vão atacando a gente, a primeira coisa que a gente tem que aprender, e eu quero trazer você para isso, é para a gente não ir para aquele lugar do julgamento e encontrar nessas pessoas uma pessoa fraca, ou às vezes uma pessoa que está fazendo dengo, uma pessoa que está sem querer sair dali. Então, dependendo do grau onde a pessoa vai se encontrando, essa pessoa não tem apenas um sentimento de fraqueza, ou como às vezes a gente gosta de dizer, né, gosta de julgar, é falta de fé. É falta de uma religião. Essa pessoa ela está assim porque ela não tem Deus. Essa pessoa ela está assim porque ela não está procurando Deus. E cara, não é só isso não. E não é que está errado. Mas que Deus é que essa pessoa pode estar procurando, buscando para poder encontrar. Então, primeiro ela precisa se encontrar. Se ela não sabe nem quem é ela vai buscar que Deus, né? Que ideia de Deus que essa pessoa tem. Então, a gente precisa observar que a pessoa ela pode estar vivendo ou ela pode ter vivido muitos traumas, muitos abusos, muitas situações estressantes, né? Naquele momento, Cirlei, seja bem-vinda, minha flor. Então, nesses momentos da vida que a pessoa está passando, ela pode ter passado por muita coisa. Ela pode estar passando nesse momento que ela está se sentindo depressiva, ou ela pode ter passado. E isso, aquela lembrança, aquela memória acumulada, guardada, vai causando nela sofrimento, tá? Sofrimento. Então, a mente começa a sofrer, o corpo não sabe que é passado, o corpo não sabe que é futuro, o corpo não sabe nada, ele sabe que naquele momento ele vai precisar ajudar a mente, porque nós somos uma tríade perfeita, corpo, alma e espírito, os três estão conectados. Quando um está sofrendo, é como membros do corpo mesmo, o mesmo corpo tem vários membros. Um está sofrendo, não é porque você tem... Ai, que gostoso, seja bem-vinda, viu, Lu? Saudades. Então... não é porque às vezes o teu dedinho do pé está sofrendo que a tua sobrancelha, que o teu cabelo não saiba. O teu corpo é um sistema só. Então, um membro está sofrendo, os outros todos estão conectados com ele. Então, quando a mente sofre por alguma coisa, por algum abuso, por algum momento que está ali guardado na mente dele e vem aquela recordação, o corpo, né, ele vai sofrer como se tivesse acontecendo tudo novamente. Saudades, viu? Então, ele vai começar a usar a energia dele que ele tinha para estar se defendendo de vírus, de bactérias, do momento, daquela tempestade, daquele clima que mudou, tudo que ele tinha para estar com o seu imunológico mais alto, tudo que era força para usar ali, ele vai às vezes ter que desperdiçar com essa energia, tá? Então ele começa a buscar essa defesa, ele vai gastando essa imunidade, ele vai buscando aliviar esse sofrimento, ele vai buscando curar esse sofrimento para que a mente saia daquele momento de agonia. Então são parceiros demais, corpo e mente, que a gente chama de corpo e alma, são muito parceiros. Deu uma coisa na mente, o corpo está sentindo. Deu alguma coisa no corpo, a mente também passa a sentir junto. Então você trabalha em congruência o tempo todo. Sentimentos e pensamentos vão estar sempre ligados. E aqui nesse caminho entre pensamentos e sentimentos, você vai ter as ações que às vezes vai causar ou vai te tirar dos sofrimentos que você entrou. E o da Guinone, loura linda e top. Seja muito bem-vinda, tá? Hoje eu resolvi fazer nesse horário, gente. E olha só quem chegou aí. Seja bem-vinda, Samata. Hoje eu resolvi, tinha muitas coisas para fazer, não deu para entregar a minha live do horário das 3, das 15h08. Eu não vou deixar vocês sem essa live, mas eu não vou deixar salva, só para ver quem é que vem, tá? Então, a mente e o corpo, eles terminam trabalhando sempre juntos, tá? O cérebro e o coração, eles estão tão juntos que aí a ciência resolveu chamar isso, né, da soma do corpo com a mente, somou a psique com a mente, e aí chamou das doenças psicossomáticas, tá? A psicossomática
Terezinha, oi, Tê, seja bem-vinda. Como é bom fazer nesse horário, né? A gente vê tantas pessoas que nunca mais viu. Seja bem-vinda, viu, Tê? Amo sua vida. Então, a psicossomática é o ramo da medicina que estuda a relação entre o corpo e a mente. Isso é a psicossomática. Psico, né, do nosso psique, e a soma, que é aquela coisa do corpo. Então, a desordem que pode acontecer entre o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando vai formar aí as doenças psicossomáticas que podem estar somando coisas da mente com a coisa do corpo, tá? E o que é que vai agravar esse psique? São os nossos processos emocionais. Em alguns casos, as doenças físicas que já são estabelecidas antes que o corpo revele. Isso é muito top. Então, se eu estiver atenta a mim, se eu estiver realmente prestando atenção, se eu estiver no meu momento presente, vivendo o presente sem estar desesperada com o passado, nem ansiosa com o futuro, se eu estiver aqui presente, eu começo a ver o que é que a minha emoção está trazendo. Então, algumas doenças, elas já podem ter sido estabelecidas por conta da minha família, por conta do sistema de vida que eu vivo. Então, essas doenças, elas já podem estar aqui. Mas também, a emoção parece corpo de dor, né? É o chamado, né? Parece corpo de dor, né, Hilda? É o chamado. Essa semana toda, né, o corpo de dor tem ali se revelado em várias coisas. Então, assim, o corpo da gente, ele começa a revelar essa emoção e aí vai mostrando essa conexão, né? Se eu estou começando a ter uma emoção, digamos que uma emoção negativa, uma emoção ruim, o meu corpo ele já começa a mostrar essa conexão. E aí ele já começa a querer me acelerar para eu me acordar, porque algum órgão, alguma parte do meu corpo vai explodir com alguma coisa. Isso, cara, é muito... Se você estiver presente, você começa a ver o que você está pensando ou o que você está sentindo, você começa a ver as reações do seu corpo, você começa a ver a energia que você está sentindo. Se você estiver presente, você não é pego pelas fatalidades da vida. Por isso que a gente fala, quando você entra para o autoconhecimento, quando você... Autoconhecimento, conhecer de você, você sabe o que passa em você, tá? Quando você começa a respeitar o que passa em você, você começa a ver que todas as doenças que podem ter chegado para a sua família, que podem chegar para você, ou que estão chegando para você, você vai ver que tudo vem por causa de conflitos. Seja esse conflito no trabalho, conflito na família, conflito no relacionamento amoroso, conflituou, você começou a entrar em confusão, né, com a sua mente, com o seu coração, a boca diz uma coisa, o pensamento diz outra, o sentimento diz outra, você entrou ali em conflito, você começa a causar tensão em você. E aí isso vai produzindo todas as alterações. Produzindo as alterações no teu sistema todo, você começa a somar cada vez mais. E aí o sofrimento vai entrando. O corpo que sofre por causa da emoção que teve. A emoção que continua se alimentando porque o corpo está sofrendo. Então é assim, ó, a retroalimentação, né? Somatório de conflitos, exatamente. Você soma, né, o que você está sentindo, você soma o que você está pensando. Então, cada vez mais você vai ficando uma pessoa cheia de problemas, até o momento que, graças a Deus, você vai vendo que aquilo não é normal e você vai buscar socorro, você vai buscar um auxílio. Você, se tem plano de saúde, você procura. Se você tem só o SAMU, você procura. Se você tem só o UPA, você procura as suas policlínicas, o sistema da sua cidade de saúde. Para nós aqui brasileiros, a gente ainda tem um SUDS que a gente fala muito. Seja bem-vinda, Tati, da minha vida. Chegou a enfermeira mais top do pedaço. Então, quando você tem ali as pessoas, né? Você tem um sistema de saúde que a gente reclama muito do SUS. Mas em países mais desenvolvidos, Joana, seja bem-vinda, meu amor. Então, em países mais desenvolvidos, a gente nem isso tem. Tá? Você tem que pagar mesmo se você quiser ter saúde. Então, quando você tem maravilhosa, né? Quando você tem aqui o sistema de saúde para cuidar de você e você reconhece que você precisa fazer algo para você mesmo, para você se cuidar, para você se acolher, você vai ver, né, que tem profissionais em todas as esferas esperando por você, desde o médico clínico, desde o médico especialista, desde o médico, né, que vai cuidar aí, né, os neurocientistas que vão cuidar de você, exames específicos
tudo para você se acolher. Mas quem é a pessoa que precisa primeiro entender que está precisando de alguma coisa? Então, tem pesquisas recentes, né? E às vezes nem tão recentes, é verdade. Na Europa e nos Estados Unidos não tem SUS. Você tem que ralar para pagar cada consulta particular, tá? Então, a gente reclama do que a gente tem, mas a gente tem. Né? Então 90% das pessoas, 90%, gente, é muita coisa. Você imagina assim, de cada grupo de 10, 9. De cada grupo de 100, 90. De cada grupo de 1.000, 900 e assim por diante. Então 90% dos pacientes que procuram tratamento, seja ele particular, privado, ou seja ele no SUS, essas pessoas procuram tratamento e aí quando o médico começa a ver o que é que eles têm, tudo vem se originando devido às causas de estresse e devido ao esgotamento físico ou mental. Então a pessoa ela tem estresse físico, ela tem estresse mental, isso vai resultando em problemas sociais e emocionais e cada vez mais isso vai se acumulando. 90% procuram por causa disso. 75% das pessoas que buscam esses atendimentos, elas vão com muitas queixas do quê? Que estão sentindo muito as costas travadas, elas estão se sentindo muito tensas, elas passam por vários exames, os médicos começam a fazer, né, a varredura e não encontram nada no seu físico. Então o médico começa a desconfiar e manda ela para os neuros. Por quê? Porque a doença dela vem da mente. Ela não está andando em congruência com a mentalidade, com o que ela está sentindo, tá? A Sheila coloca, na Europa não tem nem privado, só público, né? Isso é bom, né? Sim, já estamos vivendo a pandemia mental, já, e como estamos, né? E aí a gente vem para esse tema, que é a depressão, tá? Então, 75% dessas pessoas, elas buscam aliviar dores nas costas e os exames não detectam nada no seu físico, até encontrar que todas as causas que elas estão passando são mentais, e por serem mentais e o corpo e a mente trabalharem juntos, são parceiros, são amigos, o corpo promove essas dores para quê? Para você parar, para você olhar qual é a emoção que está causando essa doença em você. O que é que você precisa resolver na sua vida? Porque o que é que você precisa parar para você olhar para você, tá? Então a mente que sofre, a mente começa a sofrer, o corpo começa a observar para poder auxiliar a sua parceira. Então a mente começa a sofrer por emoção de tristeza, descontentamento, ou todos os sentimentos negativos, pessimistas, lembranças dolorosas de você ter perda, né, que são aqueles mais depressivos. Você perde emprego, você perde amigo, você perde parente, você começa a perder, né? Então quando você começa a perder, você começa a se deprimir, o seu corpo começa a sentir. E aí o corpo, quando começa a sentir, para poder ajudar ali a mentalidade, ele começa a travar algumas coisas, porque ele precisa fazer você olhar para ele, ele precisa fazer você olhar. Seja bem-vindo, meu louro lindo, Timóteo Viana na área, pensa no galego mais top. Então o corpo começa a se deprimir, e aí ele começa a atrapalhar esse processo da digestão, né? Esse processo da digestão. Se você não está parando para olhar nada, então ele trava tudo que está entrando em você, os nutrientes que você tinha que ter, tudo que você precisava, você começa a perder. E aí o processo da nutrição para os teus órgãos começa a aparecer. Você está entendendo que uma coisa vai puxando a outra? Você começa com pensamentos ruins, descontente, angustiado, negativo, tudo para você não presta, e aí o teu sistema imunológico começa a cair e o teu sistema também digestório começa a travar. Então você começa, o estômago começa a dar azia, começa a dar úlcera, começa a dar problema, os órgãos querem chamar a sua atenção, ou eles começam a não soltar, né, a nutrição dos alimentos que você está comendo para cada órgão realmente receber as vitaminas e os sais minerais que você está consumindo, tá? Tem um professor na universidade de algum canto lá de Fortaleza, lá no Ceará, né? Esse professor, ele se chama Alberto Barreto, e esse professor, ele é muito conhecido pelo trabalho que ele faz e as frases que ele faz, mas a gente já conhece isso também, né, de um outro filósofo muito famoso. Então ele diz assim, ó, se você prestar atenção no que a sua boca fala, então a boca ela fala. Se a boca fala, os órgãos saram. Então você fala e os teus órgãos ganham saúde. Quando a boca cala, que você engole todo tipo de coisa, todo tipo de sapo, os órgãos falam.
Então, tanto fala a boca como falam os órgãos. Se a boca falar, os teus órgãos se curam. Se a tua boca calar, os teus órgãos vão falar. Mas alguém vai ter que se expressar. Carl Jung, o que era que Carl Jung dizia? Doenças, eu gosto muito desse post, de vez em quando trago eles nos stories. Doenças são o quê? Palavras que não foram ditas. Por você não dizer as palavras que estavam no teu sentimento, que passaram pelo teu pensamento e você não expressou, segurou a energia, o órgão compactou, segurou aquilo, cristalizou, o que é que vai sair dali? Doença. Todas as formas de câncer, todas as formas de ansiedade, todas as formas vieram de coisas que não foi expressada, que não foi colocada para fora, tá? O que você sentir, você deve verbalizar. Se você engolir, alguma coisa vai estourar no seu corpo. Vai estourar sujeira, porque o fígado vai mandar. Então a pele começa a ficar suja, começa a mostrar manchas, tudo. Começa pela pele, começa pelo cabelo que começa a cair, as unhas começam a estralar. Ah, mas eu não presto muita atenção porque eu não sou uma pessoa vaidosa. Pois então vai começar a estourar coisas por dentro, que é para você adoecer e você ter a oportunidade. É o da live passada, né, da live da quarta-feira. As doenças, elas não são a sua inimiga, elas são a sua maior amiga. Elas trazem a mensagem de trazer você para se encontrar com você, para dali você realmente se cuidar, para você se conhecer, para você ter uma nova oportunidade. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Que eu tô aqui no trelelê, ninguém nem me lembra de tomar água, né? E ninguém não fala nada. Tá fazendo sentido? Vocês também podem fazer algumas perguntas se vocês quiserem, tá? Eita, a Hilda coloca, meu Deus, meu irmão antes de falecer falou bem isso, né? Deixa ele, partiu, né? Levou a experiência dele. E você leva, a Joaninha coloca, meu coração, não me lembrou, né, Joana? Tomar água, tá? Mas é isso, tá, gente? E essa história da fala, né? Eu falei. Essa história da fala também ela é semelhante ao choro, tá? Quando a gente não chora, porque a gente foi ensinado, né, Timóteo? A gente foi ensinado, total sentido, né, Lu? A gente foi ensinado a não chorar. Não é só homem, não, tá, gente? A mulher também, a gente aprendeu. Eu não sei se vocês, não é possível que eu esteja tão fora do contexto, mas a gente também aprendeu. Paula, seja bem-vinda, meu amor. Quanto tempo, né? Apesar da gente morar na mesma cidade, seja bem-vinda, viu? Mas a gente aprendeu a... Não foi só os homens que chorar era coisa de homem frouxo, não podia chorar porque o homem não chora. A mulher também aprendeu que se ela chorar, ela é uma mulher xixelenta, dengosa, cheia de fricote, cheia de não sei o quê. Então a gente aprendeu que a mulher precisa ser forte, que a mulher precisa recuperar o espaço dela, que a mulher, o homem tomou o lugar. A gente foi treinado para tudo. A gente precisa atropelar esse homem, então a gente também não vai chorar. Só que não chora homem, não chora mulher, né? Sei bem como a emoção adoece o corpo, não é, Lu? Graças a Deus que você superou tudo isso aí. Então, quando a gente também, do mesmo jeito que a gente não fala e as palavras nos adoecem, então o corpo também ele sofre quando o choro vem, a emoção do choro. A emoção do choro é tão forte que ela produz lágrimas. Ela tira da tua água, do teu corpo, dos teus 75% de água, ela tira sal, ela tira tudo, ela produz o que alguns poetas vão dizer que é a coisa mais extraordinária que Deus criou, que foi a lágrima, principalmente feminina. É uma lágrima curativa, é uma lágrima abençoada, é uma lágrima sagrada. A lágrima de uma mulher, ela é uma lágrima sagrada. Então, semelhante a essa palavra que a gente não bota para fora, quando a gente segura o choro, né? E tem pessoas que têm muita dificuldade de se curar através desse choro. O choro ele é tão curativo que quando você chora com a alma, você lava sentimentos, ressentimentos, mágoas, você lava tudo. Você começa, Valdir, seja bem-vindo, tá? Então você começa a lavar tudo. Quando você começa gratidão, né? Você é iluminada, Maria, porque vocês me iluminam, tá? Eu sou aquilo que vocês querem ver em mim. Se você vê em mim é porque tem você, tá? Então quando a gente começa aqui, ó, a segurar tudo aquilo que é emoção, que pode nos curar, que pode nos livrar de sentimentos ruins, e a gente represa esse choro. Rose, seja bem-vinda. Então a gente vai recebendo esse choro, represando esse choro, e aí vai ocasionando o quê?
toda pessoa que segura choro, toda pessoa que não bota essa emoção para fora, porque já foi gerada, tá? Já gerou. Damiana, seja bem-vinda, Damiana, saudades. Então, quando você gera essa emoção do choro, você já mexeu com os sais do seu corpo, você precisava colocar essa água para fora e você não coloca, você represa, o que é que vai acontecer com tu? Vão começar a aparecer aquela água que precisava sair, ela vai começar a sair pela pele, tá? Então, tua pele, que também tá aí para te proteger, ela vai abrir os poros e vão começar a aparecer lesões dermatológicas, tá? Vão começar a aparecer secreção, prurido. Então, é aquela pessoa que ela não simplesmente ela transpira, ela tem um prurido mesmo. Começa a sair uma secreção com cheiro. Por quê? Porque aquilo já estava dentro. Então, se você, se a gente começa a apresentar alguma doença, ou, gente, vamos pensar assim, eu não estou doente, eu não sou a pessoa que estou doente, mas eu tenho um parente, eu tenho um amigo, ou eu sou a pessoa que cuido desses doentes. Né? Aqui na sala a gente tem várias terapeutas, a gente tem assistentes de saúde, né? O pessoal, agente de saúde que trabalha, a gente tem assistente social, então você trabalha com outras pessoas. Você escuta muitas queixas dessas pessoas. Então, essas pessoas elas vão estar sempre apresentando alguma doença. Alguma doença que quando ela vem apresentar, quando ela começa a se queixar para você, seja bem-vindo, oi cartuchos, saudades, viu? Você nunca mais apareceu, seja bem-vindo sempre, tá? Então, quando você começa a ver o teu cliente, você começa a ver essas pessoas, né, trazendo aquela queixa daquela doença, se você parar um pouquinho, você vai ver que aquela doença, ela não é talvez física, ela tá no físico, mas ela vem detectada já, se você prestar atenção, ela já vem ali anunciada e trocamos energias, né? E aí você começa a ver que o que estava naquela doença, ela já estava detectada no campo emocional. O campo emocional, ele começou a liberar energias, tá? Ele foi liberando aquelas energias até chegar e você não perceber, porque ele começou a mandar e você não deu muita audiência, até a hora que estourou numa doença, seja ela uma ferida, seja ela uma dor, seja ela uma coceira, seja o que for. Mas antes dela chegar no teu corpo, ela já passou por outros planos, ela passou pelo teu plano mental, ela passou pelo teu plano emocional. Então, se a gente começar a prestar atenção, você tem que prestar atenção, você tem que saber que você tem uma pessoa próxima doente, não sei como agir para ajudar. Depois você me chama, Jônia, eu tenho prazer em ajudar você, tá? Então, se você prestar atenção, você vai ver o que é que pode acontecer quando a gente não trabalha em congruência com o nosso sentimento e com o nosso pensamento. Você tem que estar congruentemente. O que eu sinto verdadeiramente combina com o que eu penso verdadeiramente. Quando eu junto esses dois, né? Hoje eu postei muito, né? O coraçãozinho e a mente e aquela energia no meio. Aquela energia no meio é exatamente aquilo que você pode estar realizando. Não tem quem impeça. É o teu livre-arbítrio, é o teu poder, tá tudo ali. Conectei. Pensamento e sentimento pode até ser para me ferrar. Mas nem a mente duvidou, nem o coração duvidou. Você pensou, putz, vou me lascar. Não vai mesmo? Nossa, agora deu bom. Deu mesmo. Por quê? Porque você combinou. Então, houve aqui da tríade corpo, alma e espírito, você pegou da tríade o corpo e a alma, e você entrou em congruência, entregou para o espírito, que foi lá simplesmente na fonte, pegou e realizou. É preciso acordar. Tá? Então, o que causa isso? Quando eu detecto a emoção, eu libero uma energia. Quando eu libero essa energia, sendo bom ou sendo ruim, o gatilho às vezes é invisível. E como é, né, Hilda? O gatilho sempre vem pegando a gente, né? Dá o disparo, você nem percebe. Você só reage, mas o gatilho já foi dado. Quem sabe, comanda, puxa, leva você para onde quiser. A gente, como não presta atenção, fica ali sendo levado, comandado. Por quê? Porque não quer ter o prazer de descobrir quem é você. Então, quando eu chego aqui, né, e a doença ela se apresenta e eu não limpo a emoção que ela traz, ela vai causar o quê? Ela vai causar mais sentimento, mais emoção, e eu vou detectar que tipo de emoção é que está ali naquele campo para eu poder liberar aquela energia antes que ela me leve a uma doença física. Então, eu trabalho aqui a congruência.
O combinar 100% coração e mente. Quando combinar 100% coração e mente, todos os distúrbios ou se dissipam ou se concretizam. Se eu combino percebendo, eu busco o que eu quero. E se eu combino, mesmo que não seja aquilo que eu quero, mas eu estou muito preocupada, eu só penso naquilo, eu só vejo aquilo, aquilo é a única saída, não sai da minha cabeça. Mesmo que não seja o que eu quero, mas aquele distúrbio, aquele problema, aquela coisa vai acontecer. Por quê? Porque é o meu emocional e é o meu físico quem está obrigando o meu espírito a entregar essa mensagem. E essa mensagem ela vai acontecer. Então a gente precisa, eu quero chamar vocês para vocês terem esse discernimento. Tudo que desequilibra a nossa vida tem a ver com essas três partes. Penso, sinto e ajo. A partir do momento que eu penso, eu começo a pensar em alguma coisa, eu começo a sentir algo sobre aquilo e automaticamente eu tomo uma atitude sobre aquilo. Faz sentido para vocês? Setembro vai ser um mês maravilhoso. Exatamente, né? Oi, cartucho, já entra assim. Setembro vem com tudo, eu me entrego, né? A conexão corpo, alma e consciência. Sim, a conexão corpo, alma, que é o que eu penso, né? São o que eu penso, as minhas emoções, mais a minha consciência, que aí entra o meu espírito, né? Vai variar muito das linhas, né? Que alguns vão chamar de consciência, outros vão chamar daquilo que a gente gosta de chamar também, o meu verdadeiro eu. Então, o meu verdadeiro eu é a minha consciência acordada, né? Então, eu faço uma conexão entre o meu corpo, que é o meu veículo, os meus pensamentos, né? Os meus sentimentos, a minha alma, que quando Deus soprou lá no bonequinho, ganhou uma alma vivente. Ganhou uma alma vivente porque aprendeu a pensar. Seja bem-vinda, Tânia Batista. Seja bem-vinda, viu, amada? Que bom ver você aqui hoje. Então, quando você aprende a pensar, quando você tá aquela bonequinha linda, que eu fico imaginando, né? Você imagina uma boneca de barro feita pelas mãos de Deus, que sabe tudo. Deve ser a porcelana mais linda do mundo. Então, Deus vai, olha para você que já tem tudo, tem corrente sanguínea, tem todos os sistemas dentro de você e só tá faltando vida. Ele vai lá e sopra, dá uma alma vivente para você e aquele bonequinho sai serelepe, né? Então é assim que a gente ganha essa alma vivente. Então você tem corpo, alma vivente, que são os seus pensamentos, e você tem um espírito, que é aquilo que veio, que volta para Deus, tá? É assim que eu gosto, é assim que eu busco entender, e é assim que aquilo que eu entendo eu repasso. Se fizer sentido para cada um, tudo bem. Se não, cada um segue sua linha, tá? Então, essa ação, ela pode ser, quando você tem aqui, quando você toma, pensa comigo, você tem pensamentos que alimentam os teus sentimentos. Sai quase caminhando, né? Já saí quase caminhando. Então, você tem aqui os teus pensamentos, que eles vão alimentar os teus sentimentos, as tuas emoções. E aí você tem uma emoção que também vai de novo alimentar o teu pensamento. Então você já fica aqui, ó, numa congruência danada. Aí aqui você começa a tirar a tua ação, né? Que é o PSAC, pensamento, ação, né? E aí a partir daquilo eu vou ter o que eu tenho de resultado, bom ou ruim, mas foi a partir da minha ação. Agora você imagina quando tudo isso, né, vem de uma emoção que a gente não está prestando atenção, e quando você não está prestando atenção, você toma essa ação originada dos conflitos que você tem, né? Seja bem-vinda, Adriana, coisa rica. Seja bem-vinda, viu? Então você toma as tuas atitudes, as tuas ações que vêm do teu pensamento, do teu sentimento, você vai ter a tua ação para ter o teu resultado. Antes de você chegar no resultado, se você não tiver no estado de presença, você tem o pensamento, o sentimento, você entra em atitude. Só que se essa atitude ela foi por causa de conflitos, né? Do teu pensamento estar conflitante, das tuas reações estarem conflitantes, de você estar vivendo um sentimento ruim, de você estar vivendo um pensamento ruim, de tudo que é ruim, então você tira uma ação de um conflito. O que é que isso vai dar? O que é que tu acha que isso vai render para você? Boa noite, meu amor, seja bem-vinda. O que é que tu acha que isso vai render para você? Se você tem pensamentos conflitantes, sentimentos conflitantes, qual ação vai ser conflitante? Que resultado vai ser? Um resultado conflitante. Então você começa por causa de não prestar atenção no que você sente, no que você pensa, no que você quer, porque você não está no estado de presença, você começa a agir de acordo, dizem que a pior das coisas é você agir por causa de emoções, porque emoções elas vão e vêm.
Elas pegam fogo e elas apagam em 2 palitos, tá? Então, a pior coisa, um falso eu gigante, exato, Hilda. Então, você pega fogo ali por causa de uma emoção e daqui a pouco você procura a emoção para sustentar a energia daquilo, ela não tá mais, já é outra. Já é outra. A alma, ela quer viver, ela tá ali, ó, transitando. Corpo e espírito, a alma tá lá, ó, levando e trazendo, tá? Ter emoção, ela é coisa natural e o cérebro só vai agir por causa da naturalidade dessas emoções. Deixa eu só ver aqui que o meu Oi Cartuchos coloca seu nome para mim para eu poder saber quem é você aí dos cartuchos, né? Declare na sua vida coisas boas, vem de todos os lados. Declare sobre sua vida, eu posso, eu mereço, eu sou digno. Exatamente, né? É você realmente já viver ali decretos sobre aquilo que você quer. Ó, Loura maravilhosa, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, Lê. Então, quando você precisa entender que a emoção é algo natural, é natural do ser humano, e é essa emoção quem precisa alimentar o cérebro mesmo, o pacote lá de massa física, né? Boa noite, seja bem-vinda. Então, o pacote lá de coisa de físico, né? A emoção é quem alimenta esse cérebro. Esse cérebro precisa das emoções que chegam para ele poder ele estar ali, ó, disparando os comandos neurais. Os caminhos neurais que você tem viciados, né? Viciados, sejam eles limitantes ou sejam eles expansivos, vem por causa da tua emoção. Então, chega ali, o cérebro já guardou alguma coisa, é só chegar e ele disparar, tá? Então, o cérebro de uma pessoa deprimida, que é o nosso assunto de hoje, a depressão é o câncer de uma alma. Por quê? A depressão é o câncer do teu sentimento, da tua emoção. O cérebro de uma pessoa deprimida, ela se alimenta do quê? O cérebro precisa dessa emoção para estar disparando os neurônios. Então, ela vai se alimentando de negatividade. A pessoa que se alimenta de negatividade, ela começa a ter mais dor física. Por ela começar a ter dor física, porque lembra que o corpo está ali trabalhando com ela, corpo e mente trabalham em harmonia, são parceiros. Então ela vai criando cada vez mais, devido às dores que ela sente, ela vai criando mais sentimentos. Regina, seja bem-vinda. Regina Lima, seja bem-vinda. Então ela começa a criar mais sentimentos ruins, esses sentimentos ruins vão alimentando também as suas emoções, um vai alimentando o outro, e aí cada vez mais ela começa a ter sentimentos mórbidos, tá? Se desconecta do agora. Sim, Hilda, e o pior de tudo, que o agora dela, ela só traz as coisas ruins, ela vai trazendo pensamento de morte, ela vai alimentando essa ciranda de doença, ela vai começando, seja bem-vinda, viu? Então ela vai alimentando essa ciranda. O pensamento ruim alimenta a emoção ruim, que alimenta de novo o pensamento. E cada vez mais ela vai assim, ó, subindo um degrau. Ao invés dela buscar o auxílio, a ajuda para ela sair daquilo, ela fica envolvida pelas duas coisas fortes. Pensamento e sentimento, lembra? Os dois estão em congruência, ela vai criar aquilo que ela realmente está pensando e sentindo, né? Como podemos ajudar uma pessoa com depressão e ansiedade? Eu vou chegar nesse ponto, você vai ver que é uma das coisas naturais, tá? Fica na live que você vai ver, tá, Tânia? Você vai vendo, você vai sentindo, porque tudo é um degradê, não adianta você chegar lá com um passe mágico, sem saber por que está acontecendo. A magia da vida, ela só acontece porque você está lá, presente, fazendo, acontecendo no teu momento com o melhor que você tem. Essa é a maior magia da vida. Não tem nada que não se transforme quando você resolve realmente entrar no seu estado de presença, tá? Então a depressão, ela é considerada e é uma doença. Ela é uma doença, mas a gente tem que entender de onde vem essa doença. Essa doença, ela vem de uma desordem de sentimentos, né? Chama Maria, Tânia. Hilda, chama Maria, chama Maria, chama Maria. Então, a depressão, ela é uma doença, ela é uma desordem, ela é um transtorno. E muitos dos aspectos desse transtorno, ele é tratado, ele tem que ser tratado com medicina psicológica, ele tem que ser tratado com espiritualidade, ele tem que ser tratado com energia para poder vitalizar de novo você e também saber onde é que entra os problemas dos seus afetos na sua vida e dos seus desafetos.
Quais são os afetos e quais são os desafetos que essa pessoa tem? Não tem como, cara, não tem como você simplesmente separar. Se é uma tríade, corpo, alma e espírito, então agora eu vou tratar só o teu espírito, agora eu vou tratar só o teu corpo, agora eu vou tratar só a tua mente. É como um carro, você precisa estar com tudo alinhado para poder você andar. Agora, as pessoas que não se cuidam, as pessoas que não olham para si, as pessoas que deixam ficar muito sério, o que é que tem que procurar? Tem que procurar ser diagnosticado, tá? Porque muitas dessas coisas, devido esses sentimentos, esses pensamentos, eles vão te dando um disparo químico, uma toxina tão poderosa e tão violenta que o teu cérebro vai se acostumando com aquilo, vai adoecendo, vai corroendo, vai ficando como um queijo suíço, cheio de buraco. Mas o cérebro se alimenta por prazer e por dor. Então ele vai se viciando com aquilo. Aí é onde entra o médico, o profissional, o psicólogo, o psiquiatra, para poder estar lhe dando os remédios que você precisa. Mas, lembra da live da quarta? Quem não viu, veja. Mesmo que você, estando tratado com remédio, se você não tiver comprometimento, esses remédios não vão entregar o que eles têm que entregar. Psicólogo, psiquiatra, ninguém faz por você aquilo que você pode, a cromoterapia também, né? Então, nenhum faz aquilo que você pode fazer por você. Então, se a gente for olhar, a gente tem estatísticas, né? Onde essa doença da depressão, ela atinge mais de 10% da população do nosso Brasil. Só aqui do nosso Brasil, mais de 10% da população é atingida. O mundo é atingido por mais de 15%. E principalmente no primeiro mundo, tá? Então, nós temos ali países do primeiro mundo atingidos em 15%. Então, 2020, que foi quando começou a pandemia e quando tudo piorou mesmo, ela era considerada a depressão como a segunda doença do século. Agora, tu pensa assim, eles dão uma previsão para 2030, ela ser a primeira doença do século. Aí eu pergunto para você, quantos anos você tem? O que é que você está guardando? O que é que você está empurrando para debaixo do tapete? O que é? Assistam a live da quarta-feira. Gente, não é para me dar ibope, não. Que o Instagram não está me pagando, não. Nem o YouTube também não. Mas para você poder entender, fazer uma linha de raciocínio. Você entender quando a doença quer chamar você para lhe dar uma oportunidade. Você descobrir o ouro que tem numa doença que às vezes chega ou que está ali se apresentando. Então, se em 2030 vai... eu ter antes do 6, exatamente. Então, se em 2030 essa vai ser a primeira doença de todo o mundo, a doença que mais vai matar, a doença que mais vai tirar gente de circulação, eu quero que você pare, pense e reflita, porque é para você. Comece a pensar quantos anos você tem. Eu sei quantos anos eu tenho. Eu sei quantos anos eu vou estar em 2030. Eu sei que essa doença ela vai me pegar por várias maneiras, né? Rosângela, seja bem-vinda. Então, eu sei que essa doença ela pode estar me caçando, ela me caçando na realidade. E, nossa, Priscila Soares, seja bem-vinda. Quase que eu não dizia teu nome, né? Parecia até em inglês. Então, essa doença ela vai estar me caçando por várias maneiras. Então, em 2030, quantos anos você vai ter? Ah, mas eu ainda vou estar jovem. Eu não posso não ter problema nenhum ainda com depressão. Tá, beleza. Quantos anos sua mãe vai ter, se ainda está viva? Quantos anos seu pai vai ter? Ou até teu irmão mais velho, tua cunhada. Né? Se você já está um pouquinho também de idade, pensa em você mesmo, né? Então, essa doença, ela vai estar ali trazendo como se fosse uma escala, né? A gente está saindo de uma década em que foi considerada a doença do século a ansiedade. A gente saiu da ansiedade e foi como se a gente fosse graduado para ir para a depressão. Então, a gente não conseguiu se livrar da ansiedade. A gente simplesmente acumulou a ansiedade e a gente caiu para a depressão. Isso é triste por quê? Porque se você conhece pessoas que são depressivas, ou se você já perdeu pessoas que são depressivas, você sabe que elas não deitaram hoje e acordaram daquele jeito amanhã. É uma história, isso vai acontecendo, são níveis, são escala, e independe da sua condição social, independe da sua intelectualidade, independe do quanto ela ganha, do quanto ela gasta, tá? Né? Maria, porém você se preparou para tudo isso, né? Né, Hilda? Então, independe de toda a classe social, né? As estatísticas, para você ter uma ideia, as estatísticas mostram que nos Estados Unidos, onde todo mundo quer ir para lá, os Estados Unidos parece que todo mundo copia, é o top, é tudo, mas são mais de 400 médicos que tiram a própria vida
todo ano. Se nós temos 365 dias do ano, então isso dá mais de uma morte por dia de cada médico, né? E o que é mais deprimente, tanto na classe médica quanto nas outras pessoas, as maiores vítimas são mulheres com idade. Aí você pode dizer assim para mim, ó, você falou para mim que a estatística vai dizer que em 2030 a depressão vai ser a doença que mais vai matar no mundo inteiro. Mas isso só mata mais pessoas idosas. Eu sou jovem, pois muito bem. Ela mata muito, e muito, as mulheres de 25 anos. Aí ela dá uma trégua entre 30, 35, 40, porque a mulher vira top, vira loba, vira tudo. Depois, se ela não se encontra com 45, ela acha que se lascou. Então, ela mata pessoas de 25, porque chega em 25, não sabe o que fazer, não sabe se encontrar, não sabe, acha que deu um tiro na culatra, não tem mais nada. Ou pessoas, mulheres com 45, tá? Agora, você pensa comigo, se o serviço social se interessasse mesmo, o serviço social, né, criasse uma especialidade onde o médico conversasse mais com você, todo médico, como era antigamente. O médico clínico, ele tinha que entender de você de tudo. Então você chegava e você dizia que estava com a dor. Aí ele vinha, futucava você nas costas, futucava você, dizia onde, perguntava, fazia um monte de pergunta. Não, mas aí a medicina quer que os médicos fiquem especialistas. Então alguns vão cuidar só da cabeça, outros vão cuidar só daqui, outros vão cuidar daqui, outros vão cuidar dos outros. Só especialidade. Então você chega com a dor, o médico vê que não é da especialidade dele, dane-se, né? Se ele fizesse mais algumas perguntas, ele ia ver que você tinha problemas que ele já poderia mandar direto para outro médico, principalmente se isso tivesse a ver com sua emoção, né? Se a gente levar em consideração também que das pessoas que os dados trazem, a estatística traz, mais de 50% das pessoas que sofrem depressão não procuram a saúde pública nem a privada. Por causa disso, não. Elas procuram, como eu dizia para vocês no começo da live, para tratar uma dor nas costas, para tratar uma dor no peito, para tratar uma dor porque o corpo não aguentou, botou para fora. Mas não porque antes ela sentiu, ela andava com sentimento disso, com pensamento daquilo. Até aí ela não dá atenção. Vocês conseguem entender, gente, que isso é muito sério? Você às vezes escuta o seu pai se reclamar, a sua mãe se reclamar, as pessoas se reclamarem, e você pode estar nesse grupo que acha que é frescura, que procurar um psicólogo, um psiquiatra, uma terapeuta, você fazer uma medicina alternativa, isso é frescura, isso é coisa de gente fraco. E a pessoa foi criada daquele jeito, ela também não vai. Né? A Hilda coloca, tem um médico de família, né? Mas aqui tinha passado um outro comentário lá em cima, deixa eu ver. Dá para chamar depressão de inconsciência? Eu não diria que dá para chamar de inconsciência, né? Porque aí seria só a coisa da mente. Mas quando a depressão vem através da mente, né? Que o ser, ele está dormindo, ele está inconsciente de uma certa maneira. Ele não sabe que a força que ele tem, e ele não sabe que o corpo dele original é extraordinário e tem tudo dentro para se curar. Por se encontrarem, serem parceiros corpo e mente, eles vão lidar com aquele conflito, com aquela limitação. O cérebro recebe aquele estímulo de que realmente ele é um ferrado, ele é um fudido, ele é um isso, ele é aquilo. O pensamento limitante é quem vai comandar. Então você vai criar em cima de todo um sistema, né? De todo um sistema, você vai criar células doentes mesmo. Não tem como fugir da doença que é provada e comprovada. Então, mais uma vez, a mente vai entender que aquilo foi provado, que é uma deficiência, que é isso, que é aquilo. Você vai entrar, as coisas, a realidade de hoje, ela vai provar a tua limitação e você esquece. Aí entra a inconsciência, né? Que pode estar no sentimento depressivo. Aquela inconsciência de você, quem verdadeiramente você é. Chamar no teu peito, pegar o poder que você tem e você sair dali, né? Aí a Hilda coloca, eu tenho um médico de família, e a Luciana coloca a medicina tratando o ser humano em partes, né? Sim, faz total sentido, como se fôssemos um ser completo, sem ser íntegro, né? Seja bem-vindo, Gugel, né? E Isabel, que eu vou colocar ali uns coraçãozinhos. Vocês entendem, né? Que foi bom em certas partes, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Tudo tem aqui a polaridade. Então, foi muito bom o médico ter se especializado em determinadas coisas. Só sabe bater palma para quem tem um especialista quando você tem uma necessidade. Você tem a necessidade do médico descobrir o que você tem na cabeça. E aí você vai trabalhar só com cirurgiões, você vai trabalhar só com os neurocientistas, você não sei o quê. Para que você vai perder tempo com o joelho? Só que o médico, ele precisa se colocar
como um clínico geral que vai entender de você como um todo. E não é só um todo que você tem cabeça e tem dedão do pé. É que nessa cabeça e nesse dedão do pé mora sentimento, mora emoção e, acima de tudo, mora algo tão especial que nesse mundo não vai ficar. Não é compatível com esse mundo, mas é muito complicado, né? Então, se 50% das pessoas, que é o que eu estava falando para vocês, elas não vão buscar socorro, por quê? Porque elas podem ser, né, julgadas por preconceito e julgamento, né? Ou elas mesmas, elas têm esses pensamentos e esses sentimentos, né? Que emoção psicológica é coisa de rico, é coisa de como é que eu vou dizer? Frescura. Se pobre tem, é frescura. Se rico tem, é porque tem com que gastar. Tá? Ou então, nos dois casos, você só está desse jeito porque você não tem uma religião, você não tem um contato com Deus, você não sabe realmente, você está com essa mente perturbada, você está com esses sentimentos aí ruins, isso é falta de você ir para uma igreja, né? O que é que você está ensinando e você está criando, né? Você está criando pessoas, e a gente vem repassando isso de séculos em séculos, que não respeitam exatamente a tríade. Você é só o seu corpo? Você é só a sua emoção? Você é só o seu espírito? Você já virou anjo? Não. Então você precisa cuidar de tudo. É bom que tenha especialista, só vai lhe dar mais trabalho. Se detectar, seu problema é espiritual, seu problema é energético, seu problema é físico, qual o seu problema? Só que você precisa fazer isso, é você quem faz, tá? Se a gente for olhar direitinho, o nosso país ele só perde, cara, no ranking mundial aí, no quadro da depressão, para a França, que está tudo país de primeiro mundo, tá? Então, como a gente gosta de copiar, né, os países de primeiro mundo, a França está em primeiro lugar, os Estados Unidos estão em segundo. Então, a gente faz o quê? Se coloca pelo menos em terceiro, tá? A gente não aprende a copiar só as coisas boas, a gente copia de tudo. Então, quando você tem um problema de depressão, o que é que vai acontecer com o teu cérebro? Ele vai ficando adoecido mesmo, tá? São várias áreas dele que vão ficar desligadas. Elas ficando desligadas, elas não passam a funcionar bem. As células dela, as células do teu cérebro, do cérebro físico mesmo, né? Daquela 1 quilo e meio, sei lá, quanto de massa cinzenta você tiver, com toda a irrigação de sangue, com todos os neurônios, com tudo, então essas células elas vão ficando impactadas e por estar impactadas com o teu sofrimento, com o teu pensamento, com tudo que está acontecendo, elas não vão corresponder a uma vida de qualidade, aquilo que você precisa que as outras pessoas sadias têm. Então, quando você está depressivo, você pode estar porque você pensou besteira, porque você está vivendo besteira, porque você está trazendo besteira. Você pode ter conhecido essas besteiras, besteira que eu digo, pensamento ruim, sentimento ruim, tudo que você está guardando, ou você pode já trazer da genética, porque eles viveram desse jeito. Você pode também ter copiado o teu neurônio, o espelho, ter copiado por causa do ambiente que você está. Você até tinha todas as células sadias, teu cérebro sadio, mas aí as relações disfuncionais que você foi vendo, briga, desordem, tudo, né? Os fatos que foram acontecendo na tua vida foram modificando e você foi adoecendo. Tua emoção foi ficando doente, que foi trazendo doença para você. Agora, isso é um fator determinante, onde você nasceu, de onde você veio, isso determina que você vai ser um depressivo, só se você deixar. Porque, principalmente, se você tiver estado de presença, se você tiver conhecimento, você não deixa, você não cai nisso, né? Não é porque o teu pai é genética, teu pai teve, tua mãe teve, tua tia teve, teu avô teve, que você também tem. Então você tem consciência que todos da família tiveram, como é que viveram esse povo? O que é que eles pensaram? O que é que eles sentiram? O que é que a minha avó passou na mão do meu avô? O que é que o meu avô passou na mão do pai dele? O que é que não sei quem, não sei quem? Eu não quero viver essa emoção. Eu não quero comer o que eles comeram. Eu não quero viver do jeito que eles viveram. Pronto, eu corto. Está no meu poder cortar para, se ainda tiver em mim, eu não vou passar para os outros que vêm depois de mim, tá? Elas se desconectam da realidade, essas células, exatamente, as células se desconectam, né? Então, às vezes, você pode, pelos traumas que você sofreu na tua adolescência, né? Quantos adolescentes não sofrem traumas terríveis? Eles tinham um corpo totalmente saudável, eles tinham uma mentalidade totalmente saudável. Só que aí, quando eles chegam na adolescência, o meio onde eles estão tem aquele padrão de beleza,
né, que eles não estão correspondentes, porque aí alguém da família negligenciou, deixou comer besteira, deixou viver sem atividade, deixou um estilo de vida ruim, então o menino ou a menina, ela começa a pipocar, ela começa a engordar, ela começa não sei o que, e o padrão de beleza tem que dizer, é de quadril tanto, de peito tanto, de bunda tanto, de tanto não sei o que, ela não se enquadra, então ela começa a se menosprezar, ela começa a se desamar, ela começa a ter sentimento ruim, ela começa a ter pensamento ruim. Agora você imagina, ela está na adolescência, ela vê ela vê na televisão, ela vê no outro lado do mundo, ela vê aquelas artistas, ela vê não sei o quê, ela vê a patricinha da escola, ela vê a menina mais bonita, ela vê um monte de coisa, ou o menino vê o bombado, vê aquela pessoa que se cuida, vê aquele cara inteligente, ele vai se trancar no videogame, ele vai se trancar na internet, ele vai se trancar em tudo. Agora você imagina se ele for abandonado pela namorada, pelo namorado, ou se ele for trocado. Ele vai criar tantos sentimentos ruins, porque ele está numa fase de transição, que ele não vai acreditar que ele é capaz, mais nunca, de fazer alguma coisa. Raquel, seja bem-vinda. Então, ele não acredita, ela não passa a acreditar que ela tem a capacidade de superar aquilo. Ela vai imaginar que ela, como adolescente, na força que ela precisava ter, ou ele, pro resto da vida, ela não vai conseguir mais um namorado. Pro resto da vida, aquela pessoa, né? Beba água, muito bem. Obrigada, viu? Para o resto da vida, essa menina ou esse menino, ela vai carregar esse trauma. Então, ela deixa aquilo como um abuso nela. Agora, você imagina se essa menina, ou se esse menino, ou se esse homem, ou se esse rapaz, ele ainda sofreu de alguns abusos na infância. Ele pode ter sofrido bullying porque ele, né, por qualquer motivo, sei lá, o pastor, o padre, o professor, o pai ou a mãe. Os amigos não quiseram ele naquele negócio, não escolheram ele para jogar bola. Não sei lá, gente, tanto motivo que ele pode ter sofrido o bullying, ele pode ter sentido-se como uma pessoa abandonada emocionalmente. A família pode não ter apoiado ele no que ele queria fazer. Os pais ou a mãe ou as pessoas que tinham poder sobre ele criaram agressões verbais o tempo todo, ou mesmo abuso físico. E quando nunca, né, que a gente sabe que é o que mais dá ali ainda uma certa audiência, um certo cuidado, mas acha que é só aquilo. Quando acontece o abuso sexual, e o abuso sexual, quando um é revelado, 1000 passou sem ser dito nada. Então você vai ter mulheres e homens, pais de família, avó, que vem dizer que foi estuprado pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo irmão, pelo primo, pelo vizinho, depois de já estar quase morrendo em leito, e viveu a vida toda carregando isso com eles, tá? Ou olha simplesmente ali as disfunções que carregam ali. Então, isso são coisas que vão fazendo você, num determinado momento, nem saber por que você caiu em depressão. Quando nunca também pode vir ali do estilo de vida que você leva, né? Então, você é a pessoa que está vivendo o seu prazer imediato, não está pensando no que você está plantando para você colher, você não está procurando praticar a sua atividade física, comer direito, né? Dormir direito, buscar um hobby, buscar uma diversão, se expor ao sol, ao contato com a natureza, nutrir-se e principalmente ter bons relacionamentos. Então você vai gerando essas patologias, né? Dificuldade ali em ter ânimo para cuidar da vida, em respirar direito, em dormir na hora certa, ter boas noites de sono. A cada fase do sono você realmente aproveitar tudo direitinho. E aí, quando você dorme, dependendo de como você se alimentou, de comida ou de nutrição para a tua mente, às vezes você dorme, mas você nem descansa. Então, você vai começando a fazer o quê? Você vai criando problemas para o teu corpo e o teu corpo vai criando problema para a tua mente. E os dois juntos vão estar carregando como? Um corpo e uma mente em derrota, porque uma mente forte, ela não consegue estar junto de um corpo fraco. Do mesmo jeito que se o corpo, para ele estar forte, não tem como ele ter uma mentalidade fraca. Não casa. Uma mente forte, você quer uma alma forte, ela vai ter que encontrar um corpo também forte, tá? Então, tudo tá aqui, tudo tá na tua mente, tudo tá no teu corpo. Quando as pessoas não têm essa mentalidade forte, quando elas não têm esse corpo forte, o que é que elas buscam? Elas buscam os prazeres imediatos, elas buscam os vícios imediatos, elas sentem prazer ali na comida, na bebida, né? Elas fazem isso para fugir, ali ter uma fuga mesmo, né? E nessa fuga, que ela busca de prazer imediato, vai chegar um momento que o corpo não aguenta e aí ele vai estourar nas coisas mais óbvias que a gente vê, né? Que são as diabetes da vida, que são os colesteróis da vida, que são as doenças do fígado e do coração.
Aí você precisa correr para a indústria química, mas você não quer olhar para mudar, fazer a mudança no seu estilo de vida. Você prefere você entrar numa indústria química para tentar resolver toda a caca que você fez, ao invés de você parar de beber ou de comer aquilo que você estava comendo, de você parar de sentir, de falar ou de fazer aquilo que você estava fazendo, né? Às vezes, para você chegar nessa depressão aqui, você não precisa, às vezes, de muito, né? De muita coisa. Cada pessoa vai variar, né, no seu jeito de ser, no seu jeito forte de ser ou fraco de ser. E eu vou correr para deixar vocês descansarem, tá? Para eu terminar aqui. Então, um fator, né, que mais pega, que mais mata, que mais traz você para uma depressão são os estresses da vida. Então, quando você se estressa às vezes por coisas negativas, que é o mais fácil, mas você também se estressa por coisas positivas, né? Coisas positivas que antes de você realizar vai ser muito positivo, mas você só vai relaxar depois que chega para você. Então você causa ali naquele momento para o teu corpo ansiedade e preocupação. Então você quer fazer uma viagem, você começa a ficar ali ansioso, um casamento, o nascimento dos filhos, né? Uma mudança de cidade, uma mudança de emprego. E esse estresse, né, com a notícia, às vezes você não tem o que fazer, então você se estressa até mesmo com a espera, né, a ansiedade por causa de um capítulo de novela, de uma série de novela. Mas o que mais mata mesmo, o que mais tem, trago as pessoas ali, né, para preocupação e para as doenças, é a morte, né, que você não sabe viver bem a morte, o luto da morte, né? A morte de um cônjuge, a morte de um filho, a morte de um pai, de uma mãe, e você não sabe que aquilo é uma coisa natural da vida, ou até mesmo um divórcio, né? Que é uma perda também muito grande. Então isso vai gerando ali tanto os sentimentos depressivos como também os sentimentos abusivos, né? E o do fator que mais é estressante é exatamente o do divórcio, né? O divórcio ele vai gerar não só a perda de você ter perdido tempo, de você ter perdido confiança, de você ter perdido, de ter se encontrado, entregado, dedicado a sua vida àquela pessoa, mas também vai gerar também abuso. Vai gerar abuso, né? Porque a pessoa pode ter se tornado ou se tornar um opressor na sua vida. Ele pode lhe abusar verbalmente, abusar maritalmente, trazer muitos traumas para a sua vida, trazer emoções complexas, né? Traumas complexos que você vai se sentir para o resto da sua vida inferior a outras pessoas, com sentimento de rejeição, dependendo de como aconteceu esse divórcio. Você deixou que um cavalo ou uma jega, né, uma égua lhe atropelasse, trazendo problema para a sua vida, porque também acontece com os homens, né? Você vai ter sentimentos de rejeição o resto da tua vida. Você vai ficar ali com solidão, com culpa, com vergonha, ressentido, ou você vai ficar com ódio, com raiva, com mágoa, com baixo autoestima. Imagina os teus órgãos. Eu ainda quero trazer uma live onde cada sentimento desse tem uma relação com o teu órgão e com a doença que causa em você. Então isso traz, como hoje eu quero falar só da depressão, traz para você as carências emocionais, a falta de confiança em si mesmo, a falta de conseguir, né, se posicionar, estabelecer limites para os outros respeitar você, saber que você é um filho de Deus, saber que você tem valor, que você não precisa, você precisa se posicionar. E, Cristina, seja bem-vinda, viu, amada? Então, você precisa estar se posicionando ali sem precisar da aprovação de ninguém, sem precisar agradar, sem precisar ter medo de ficar só, né? O abandono, ter medo de ser abandonada de novo, ter medo, ou às vezes até se sentir vítima de tudo e de todos. Tudo na sua vida é um vitimismo. Você não consegue se reerguer, olhar para você no espelho, pegar a sua vida pela mão, priorizar-se, se autorresponsabilizar. Isso faz o quê? Se você tiver com problema, faz você reconhecer. Eu tô ferrada, que eu ia dizendo outra palavra. Eu tô ferrada ou ferrado, mas eu vou procurar ajuda, eu preciso de ajuda. Eu me escolho, eu vou decidir, né? E buscar todas as minhas forças para acabar com tudo isso que está consumindo o meu corpo, consumindo a minha alma, porque eu vou buscar o respeito por mim mesmo, eu vou buscar o amor próprio por mim mesmo, eu vou buscar a minha confiança em mim, porque já foi depositada em mim. Tudo isso que você vai buscar está dentro de você, já foi colocado. Então, a primeira responsabilidade que você tem é, se você se reconhece no lugar que está muito ruim, você tem que se reconhecer como filho daquele que te criou, imagem e semelhança dele. Preciso da ajuda de um irmão, preciso da ajuda de um profissional. Eu preciso de um diagnóstico, eu preciso tirar essa gravidade aqui de cima de mim. Se tiver de tomar medicamento, eu tomo. Se tiver de fazer terapia, eu tomo. Se tiver de fazer, eu faço, mas eu vou me levantar.
Pelo tempo que se precisar, eu vou agir naquilo que for necessário para eu cuidar da minha cognição. Eu cuidando da minha cognição, eu cuido da sementeira de tudo. Eu cuido das sementes que são os meus pensamentos para eu poder colocar no meu solo, que é a minha mente. Da minha mente vai sair as coisas boas para o meu coração e, mais uma vez, eu entro em congruência, pensamento e sentimento e crio a realidade que eu quero, os sonhos que eu quero viver. Então, eu passo a melhorar, eu passo a me tratar, selecionar aquilo que eu me alimento o meu coração, a energia que eu quero ter e transformar a oportunidade de vida para construir a realidade que eu quero ter. Só que para isso eu preciso de comprometimento, eu preciso mudar, eu preciso admitir. Eu preciso admitir que eu preciso de uma mudança para eu poder me encontrar. Cara, às vezes fica difícil da gente estar falando disso, mas vocês precisam entender, quando o universo traz para você uma pessoa e joga na sua vida, uma ferramenta energética e joga na sua vida, joga aqui para o mundo, na sua vida eu digo de uma forma geral, é pressa que a gente tem. Não é desmerecimento por outras ferramentas, não é desmerecimento por outros profissionais, é pressa que a gente tem. E tem pessoas que nunca vão se entregar àquele profissional que vai trabalhar com ele 1 ano, 2 anos, ou não tem condições de pagar. Mas você também é filho de Deus, então tem quem vai lutar de um lado, tem quem vai lutar do outro. O importante é que o que você precisar, onde você bater, vai abrir. O que você procurar, você vai encontrar. O que você pedir vai ser dado. Então, você só precisa de um estado de presença. Então, quando nós que temos as ferramentas energéticas, né, nós entramos para buscar solução, a gente entra com essa vontade de limpar, de querer ajeitar você, de querer devolver para você ou para os seus órgãos afetados aquilo que foi tirado deles, que é a energia vital que foi tirado. Você limpa a coisa que está ali, você devolve para aquele órgão, você devolve para aquela célula, você devolve, tira o impacto que ela sofreu, você devolve ela para a originalidade, você tira coisas do passado, você tira coisas negativas do presente, você abre um futuro, né, na linha do tempo, a possibilidade de você andar, de você fazer tudo. Agora, o que é que isso se requer? É a pessoa quem tem que fazer a mudança. É ela quem tem que fazer os hábitos. Então, eu vou lá na tua casa, eu faço uma faxina de tudo. Eu faço uma faxina, eu deixo a sua casa brilhante. Quem é que convive com você, com quem é que você está se misturando, o que é que vai acontecer para você estar atenta. Porque a primeira pessoa que chegar com os pés sujos, se você não estiver atenta, ela vai sujar tudo de novo. Se você for para a rua e voltar, a sua casa estava limpa, se você não tomar os cuidados que tinha que ter, você vai sujar tudo de novo. Porque tudo está na sua mão, é o poder da decisão, é o poder da escolha. Você pode ser limpo, mas você tem que se levantar. Você encontrou a força que tinha lhe perdido, encontrou o brilho da estátua, sabe agora quem é você? Como é que você quer manter aquilo? Alguém vai na tua casa, faz a faxina, faz tudo. Até ela voltar, você tem que o quê? Manter. E quando a sujeira chegar, você já sabe o que fazer. Não é como lhe pegar de surpresa. Silvana, seja bem-vinda, loura linda. Então, se a pessoa que foi limpa, a pessoa que descobriu que ela está depressiva, descobriu que ela precisa de ajuda, ela foi ajudada, ela não está cumprindo o que o psicólogo mandou, que o psiquiatra mandou, que um terapeuta mandou, ela não fez o que se requeria para ela se levantar, ela não mudou o estilo de vida e fica morrendo de medo de tudo acontecer novamente. Por que que ela já está nessa ansiedade, nesse medo? Porque ela sabe que ela não está fazendo as coisas direito. Então, ao invés dela andar para frente, ela está presa naquilo que aconteceu atrás. Ela não consegue largar, ela não consegue mudar o sentimento. Ela não consegue liberar aquela mágoa, ela não consegue liberar aquele ódio. Então vai lá e limpa, ela vai lá e começa tudo de novo. Vai ter o quê? Né? Então só esses pensamentos de tanta tranqueira ruim já começa a prejudicar o código, o cérebro de novo. O que é que está no cérebro? O código daquilo que ele adoeceu. Então ele vai liberar mais uma vez, né? Já estão lá. Então ela se torna um compulsivo, né? Ela se torna um viciado. Ela quer essa adrenalina rápida, o cérebro também quer, ou por prazer ou por dor, ele vai soltar esse hormônio de novo, nem que seja de forma suja, tá? Então, as pessoas que elas são tristes, elas podem ser consideradas deprimidas ou depressivas só porque elas são tristes? Não. Agora, a tristeza constante e a intensidade dessa tristeza que está na vida delas, aí sim, essa intensidade e essa constância vai trazer para ela a diminuição do prazer de tudo aquilo que ela faz na vida. Isso aí vai acumulando, né? E quanto mais acumula, ela vai perdendo a capacidade de comer, ela não quer ver mais nada. Ela quer dormir demais ou não dorme quase nada. Ela não come,
nada ou quer comer tudo que passa pela frente, ela não quer mais viver em pé, ela não quer mais saber da vida, né? E aí ela começa com aquelas ideias, tá? Que agora eu já vou fechar. Ela começa com aquelas ideias que a gente tem até medo, né? Eu tá com muito pouco tempo que eu perdi meu vizinho aqui da frente, né? É uma situação muito triste. A pessoa, ele tem a depressão, ele começa a se cuidar. Tem momento do remédio, né, que é muito, né, para quem já está nesse ponto, é mais perigoso ainda, porque aí é aquele momento que libera tudo, então ele entra em ação. Se ele já tinha a porra de um plano na cabeça, ele vai entrar em ação. Então, quando o ser humano, ele chega aqui, que ele não quer mais estar vivo, ele começa primeiro com aquela ideiazinha, Deus podia me levar, isso aqui está muito ruim, Deus podia me levar. Mas como isso não acontece, eu começo a pensar, como é que eu posso ir sem ele mesmo querer me levar? Então você vai se acostumando com os pensamentos suicidas que vão chegando na sua cabeça, tá? É isso que eu falava para vocês no começo da live. Tudo leva você a pensar, sentir e agir. Então pronto, ele começa a montar o tal plano. A princípio é apenas um plano para ocupar a sua mente. Só que aí ele vai ocupando essa mente vai ganhando corpo, e esse corpo, com certeza, ele vai entendendo que se ele realmente fizesse aquilo, ele resolvia o problema da dor dele ou dela. E aí a morte parece ser a única solução. Até que ele cria aquele plano, ele arquiteta tudo. Ninguém, gente, ninguém se mata do dia para a noite. É acidente quando isso acontece. Alguém pega alguém que não devia. Você vai atravessar, alguém vem e pega. Mas quem se mata, quem tira a vida, mesmo que seja se atirando em cima de um carro, ele já sabia o que ele ia fazer há tempos. E ele vinha dando essas pistas que a gente não presta atenção. Por isso que se eu não for, glória a Deus, a pessoa que sou depressiva, eu tenho que estar atenta com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com meus filhos, com meus vizinhos, com as pessoas, com meus clientes, com meus pacientes. É um dever nosso se você tem essa visão, tá? Ele vai lá, tira a vida e acha que aconteceu o quê? Para ele não aconteceu nada, acabou. Mas o problema fica para quem? Para quem ficou? Aí você pode se perguntar, né? Como esqueci o nome dela agora, que tinha perguntado, como é que eu posso ajudar uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade? Eu, no meu ponto de vista, e como terapeuta, dependendo do caso, 1, 2, 3, não vai 5 encontros não, porque eu já estou dizendo para ele a verdade, tá? É ele quem tem que lutar pela vida dele. É ela quem tem que lutar pela vida dela. Porque senão a pessoa vai ocupando o lugar de vítima e vai querendo transferir para você a responsabilidade pelo problema e pela falta de vontade de viver que ele tem, tá? Então, ele começa a dizer para você, ou explicar para você, que todos vão ficar melhor sem a presença dele, que viver daquele jeito é melhor morrer, que um filho não merece ter uma mãe daquele jeito, que o marido não merece, e começa a dar explicação, tá? Aí você fala para ele, é verdade. Talvez fosse melhor sim. Agora, você já pensou, depois de você, quando você partir, a geração que vem depois de você, traumatizada por sua causa? Você já pensou, é responsabilidade sua. Você pode até partir, mas a geração que vem depois de você vem traumatizada, porque teve uma mãe, teve um pai que tirou a vida, teve um avô, uma avó que tirou a vida, que achou que isso resolvia, né? Você já pensou como é que os seus filhos vão ficar, eles mesmos com o sentimento deles, e como é que eles vão se posicionar perante as pessoas? Se eles ainda forem crianças, se eles ainda forem independentes, você já pensou quem é que vai cuidar deles? E quando eles tiverem qualquer dor de dentro, qualquer dorzinha, qualquer miado que der, a pessoa vai poder, dependendo da pessoa, esfregar na cara deles. Você só está desse jeito porque você é filho ou filha de um problemático que não aguentava nada na vida. Você já pensou? É isso que você quer para o seu filho, para a sua filha? Eu gosto de trabalhar com a verdade. Se você quer partir, você vai partir com a verdade. Então, ao invés de você pensar que você resolveria com tudo, qualquer coisa, porque você vai partir, só vai ficar para eles uma certa faltazinha, você tem que pensar nos problemas que você ainda vai criar para as pessoas que vão ficar. Essa é a realidade. Faz sentido, gente, para vocês? Eu sei que isso é duro. Mas como nós já estamos nesse horário da noite, né? Não é todo mundo que vai poder ouvir mesmo, eu não quero deixar essa live salva. Faz sentido? Você não ficar passando a mão demais na cabeça, às vezes, de um depressivo, ele está doente, ele está tudo, mas você precisa da verdade. Você precisa trazer ele para você com a verdade. Se ele quiser ficar nessa vida, ele tem que ficar enfrentando a verdade, porque senão qualquer vento vai derrubá-lo.
Então, quando a gente se inventa, né, de ajudar as pessoas com ferramentas energéticas, com a nossa vontade, a gente coloca a nossa vida, a gente coloca a nossa cara, eu vou dar a mão para você, eu vou fazer alguma coisa para você, eu tenho que ter muita consciência que eu não posso estar aqui dizendo o que você quer escutar. Eu vou dizer o que você precisa ouvir. Mas eu sou a dona da verdade? Não, mas eu vou responder pela verdade que eu estou lhe dizendo. Então faz sentido para mim, tá? Então a gente vem com essas ferramentas energéticas, a gente vem querendo contribuir com você, para limpar com você, para deixar suas células em estado original, né? Cuidar, mas a manutenção é você quem faz. É você quem cuida da sua mente, é você quem cuida do seu corpo, é você quem é dono dela, é você quem vai orar e vigiar o tempo todo. O que é que está entrando? Qual é a tentação que está chegando? Qual é o pensamento que você está? De novo, eu limpei tudo, mas você foi lá e se limitou de novo, né? Não é porque você vai sair de uma situação de abuso, de uma situação energética que você às vezes não é nem sua, você corta mesmo, desvincula essa porra aqui, ó. Era do meu pai, era do meu tataravô, era do não sei o que, eu não quero saber da energia dos outros. A minha vez de experienciar é a minha, então eu cortei tudo. Só que se você voltar a se conectar de novo, se você voltar a se desempoderar de novo, se você voltar a se sentir um João Ninguém, um Zé Ninguém, você vai de novo buscar pensamentos limitantes, buscar ali padrões limitantes. E limitantes é o quê, gente? Eu não quero que todo mundo queira ser o milionário da vida, não. Eu quero que você nem coloque seu nariz para cima demais, nem para baixo demais. Eu só quero que você olhe para a vida, desfrute, viva, né? Então, mesmo que volte qualquer situação para você ter dor, para você passar pelas dores de qualquer luto, para você passar pelas dores de perda, de dores físicas, tudo que chegar, qualquer coisa que chegar, você vai saber agir. Porque você está na vida, a vida é uma experiência. E cada dor que chega, cada coisa que chega, é para você ir para o outro estágio. É para você descobrir naquilo, mesmo que pareça ruim, o prazer de vencer. Eu trazia na outra live. Assim como as mãos que você vira para cima, vira para baixo, você se mobiliza, você faz tudo, a sua vida também. Você vira para cima, você vira para baixo, mas você não se quebra, você se levanta e ó, pega o gosto de viver novamente. Não é para você cair, não é para você ficar ali naquele canto. Então é por isso que a gente fala que a depressão, ela pode e é considerado o câncer de uma alma, o câncer dos teus sentimentos, o câncer dos teus pensamentos. A pessoa que está com esse câncer, qual é a doença dela? Quais os sintomas dela? Ela começa a se depreciar. Ela começa a esperar que todo dia tem que ter alguém, ou o pai, ou a mãe, ou o marido, ou a mulher, ou o filho, seja quem for, se é o chefe, que é o subordinado, alguém tem que dizer que ele é importante, que não pode viver sem ele. Pô, tem que estar declarando isso, tem que estar declarando aquilo. Porque senão ela não encontra mais motivo para viver. Ou se não disser, ela começa a se ressentir, ela começa a dizer que a pessoa não tem mais amor por ela, não tem mais respeito por ela, não se sente mais amada, começa a odiar, começa a se reprimir, começa a guardar raiva, ódio, rancor, mágoa, né? Ela precisa estar sendo aprovada por tudo e por todos, ou ela começa a se culpar por tudo, e aí ela vai perdendo, né? A Hilda coloca aqui, né? Evoluir o nosso grau de consciência, né? É verdade, Maria. Então a gente vai perdendo a esperança, né? A gente começa a perder a esperança em nós mesmos. Se tu perde a esperança em tu mesmo, tu tem esperança em mim? Porra, se tu perde a esperança em tu perde a esperança na humanidade. Tu acha que o mundo não vai ter mais jeito mesmo. Qualquer coisa que venda em qualquer sistema, que levante o grito e diga que tá tudo perdido, tu vai atrás, batendo palma, fazendo, como é que a gente fala, aquelas confusão de meio de rua, fazendo reclamação, fazendo não sei o que. Me poupe. A cuidar da sua vida, né? E isso vai acontecendo, né? Ali aos poucos, né? Você vai começando a ter uma vida sem graça, se deita, se levanta, dorme, trabalha, faz sexo, alguns outros nem fazem, né? E aí você vai aprendendo que a vida é só aquilo, ganha dinheiro, gasta dinheiro, vive de qualquer jeito, não tem objetivo, vive vazio. Daí você começa o quê? E isso vem país pobre, país rico, periferia, o vazio da alma. E esse vazio da alma vai levando quem? Vai levando pessoas pobres, pessoas milionárias ao suicídio, né? Aí a gente vai ver quantas pessoas se mataram, ou porque passaram a faca, ou porque cortaram os punhos, ou porque passaram a corda, ou porque se mataram na droga. Aí você vai ver, poxa, que eu amava tanto Charlie Brown, você vai ver Michael Jackson, você vai ver Robbie Williams. Quantas pessoas, né?
Maria, seja bem-vinda, tá? Então, quantas pessoas famosas você vai ver ali que tiram a própria vida? Essas pessoas têm o quê? Elas vieram daquela depressão, daquela situação, né, da década passada, vieram de um toque, vieram de uma ansiedade, vieram de um problema que consumia eles, a atenção, o público, tudo, levaram essas pessoas a um grau de depressão, às vezes até escondida, né? E aí você vai ver que elas não descobriram, elas não conseguiram ultrapassar aquilo que as pessoas esperavam delas, queriam delas, e elas fazendo aquilo para os outros, porque para elas não faziam nada. Elas não tinham descoberto ainda o valor delas, aquilo que tu falava, Hilda, antes, o valor dela ser, e não do que ela tinha, não do que ela possuía. Era o valor da alma dela, o valor da pessoa dela, o que ela estava levando de legado para os outros. Mas aí ela estava envolvida só naquela correria para ter, mas não conseguia se valorizar com o ser que era, como ela realmente era, né? E às vezes essas pessoas, naquela dor, se elas tivessem tido mais uma oportunidade, Elvis, né? Tão maravilhoso, né? Então, algumas pessoas dessas, umas se restauraram, se recuperaram. Por quê? Porque nesses momentos elas tiveram a oportunidade de se reconectarem com a espiritualidade. E viram quão vazio, aquilo que estava faltando era apenas para completar-se, né? Aquela tal para você se sentir na completude, era você entender que por mais que alguém dissesse que você não era nada, você faz parte de um todo, você é peça fundamental. Sem você não tem completude nenhuma. Se você também não estiver nesse fluxo do todo, você está incompleto, você está separado, você está vivendo com as suas próprias forças, você está querendo levar o mundo do jeito que você quer, na sua ordem, você não está entrando na ordem do todo, né? Então, qual o conselho, o que é que eu poderia deixar aqui para você hoje, para a gente encerrar? É você voltar para a sua base, voltar para o todo, né? Entrar novamente em você e no fluxo da vida, colaborando, né, com essa missão. Para que eu vim? Para que eu vim para cá? Se eu vim para cá, eu vim fazer alguma coisa, tá? Então, falar de depressão e de doenças psicossomáticas, né? E esse impacto que cada célula tem, né? É a célula do teu corpo, aí a gente vê a lei do micro e do macro, né? Do micro e do macrocosmos. Eu sou uma parte do universo. O universo é uma parte da galáxia, é uma parte realmente do todo. Então, a minha célula, ela é uma parte do meu corpo. Eu sou uma parte da minha família. Então, a minha vida, ela não está separada. Eu preciso buscar desenvolvimento para mim, mas eu preciso também acolher a mim e acolher os outros, né? Eu tenho que sair dessa hipnose onde eu estou achando que ou o meu problema é maior do que tudo, ou eu realmente não faço parte de um todo, né? Quando a gente começa a entender isso e a gente começa a saber que quando um homem cai, todos os outros também estão sofrendo ou deveriam sofrer, quando o homem realmente entra, né, no estado de iluminação, de querer ajudar os outros a levar a luz também, então a gente também, todo mundo está ganhando com isso, a gente sai desse espaço aí do que é certo, do que é errado, do que é fraco, do que é forte. A gente não vai mais para esse espaço. Você vai para um espaço onde você se torna um acolhimento. Você ajuda as outras pessoas encontrarem, olharem quais são as suas limitações e quais são os seus verdadeiros poderes, né? E a Hilda coloca, por isso o mais importante é saber o nosso propósito. Exato, né? Aquele propósito que você vem para despertar, aquele propósito que depois que você desperta, você sabe para que é que você vem, e aí você vai entregar o teu talento da melhor forma, e entregando o teu talento da melhor forma, você vai viver desperto, fazendo o que você veio fazer para entregar a tua missão, né? Aí você se conecta realmente, né? Com aquele assunto de você pegar tudo que você quer para você, você também começa a compartilhar. Tudo que você acha que é importante para você nessa terra, você começa a plantar, porque os outros também devem achar que aquilo é importante, né? E aí você precisa aceitar que tudo que é melhor e tudo que é mais sagrado, tudo que é mais bonito, adivinha onde é que está? Adivinha quem é? Não posso encontrar nada mais belo que eu, nada melhor que eu. Aí você vai dizer assim, Deus, está em mim.
Então, a partir do momento que você desperta desse jeito, isso não é um motivo de orgulho. Isso é apenas você encontrou, você não julgou, você simplesmente tomou consciência que você é uma coisa maravilhosa, que você é o melhor, que tudo que é melhor está em você. Então, já que você é o melhor e tudo que é melhor está em você, você também pode entregar o que é melhor para os outros. Então, você se torna a fazer isso, né? Tudo que é mais sagrado, tudo que você precisa e quer nos outros já está em você. Então, você tem que entregar. E isso já é tanto escondido e caçado, como também é conhecido há milhares de anos, né? Milhares de anos. Todos os seres humanos, uns resistem a se comportar desse jeito e outros resistem para que eles não descubram. Você já é dono, você já é dona. Exatamente, Hilda. Nós somos perfeitos e ilimitados, todo poder, tudo. Tudo, mas tudo é tudo mesmo, cara. É tão tudo que você não tem capacidade de saber quão tudo é isso. Já está dentro de você. Basta você acessar, basta você acreditar, basta você sair. Então a gente resiste muito a se comportar, porque foi treinado, foi doutrinado a não se sentir dono de nada. E quando você não se sente dono, você não se sente responsável. Dá para você entender? Se você não é dono, para que você vai ter responsabilidade com a propriedade do outro? Então você não é nem dono da sua vida, você também não é responsável por ela. Você não é dono da sua história. Então você não é responsável por ela. Você vai procurar sempre um pai, uma mãe, um governo, seja quem for que você está culpando. Então às vezes você não se compromete em descobrir quem você é porque você não quer a mudança, você quer terceirizar, né? E a doença vai chegando exatamente por isso, porque você vai terceirizando, os resultados não chegam como você gostaria, então você começa a fugir, você começa a ir buscar as fugas da mente e do corpo, né, adoecendo aí os seus órgãos, tá? E às vezes você prefere também estar vivendo aí nessa ilusão, ao invés de estar vivendo a realidade. Então o convite de hoje, eu quero realmente sair, encerrar, o convite de hoje é para você, né, que chegou até aqui. Não, você é maravilhoso, você é maravilhosa, né? Chegou até aqui, então pronto. O convite de hoje é para você, levante seus olhos, vá para frente do seu espelho, descubra que você está vivo, com depressão ou sem, com doença ou não, você está vivo, você ainda tem a oportunidade de você chamar no peito, tá? E ter a hombridade. Se eu estou bem, ótimo, eu vou ajudar os outros. E se eu não estou bem, eu vou pedir ajuda aos outros. Pedir ajuda não é humilhação, pedir ajuda é reconhecer o espaço onde você está. Pedir socorro e liberar tudo que está atrapalhando você. Você precisa de médico? Tem. Precisa de terapeuta? Tem. Precisa de profissionais ocupacionais para poder fazer a sua vida ter um estilo diferente e melhor? Eles estão aptos aí para ajudar. Só que você precisa encontrar primeiro você na sua vida, para poder você desejar buscar essa orientação, para você poder se levantar, para você se divertir, para você se curar. Tá? Nós que estamos aqui do outro lado tentando, né? Às vezes dar um abano, às vezes dar um carinho, às vezes lhe dar um peteleco com a corda Robinho, a gente está fazendo a nossa parte. Eu nem dói, tá? Quando eu venho aqui, coloco a minha cara e vocês veem, é muito bom, gratidão. Vocês assistem depois, é muito bom, gratidão. E se vocês não tiverem ou se vocês não assistirem, é gratidão também do mesmo jeito, porque eu faço primeiro para mim. É um compromisso que eu tenho de levar, de entregar. Porque quando eu entrego, tudo retorna para mim. É uma boca só, 2 ouvidão. Aqui. Para eu me levantar, tomar meu banho, né? Acabei de chegar, cara, eu tava rodando por tudo quanto é lugar, você coloca o coração. Tem nem medo, né, Hilda, de ter um ataque. Então eu fui rodar por tanto quanto era canto agora à tarde. Não encontrei, não teve tempo de eu fazer a live da tarde, mas eu queria entregá-la para não deixar o buraco. Mas antes disso eu fui lá pegar o meu tempo, fui lá pro cross, malhei que sou uma condenada. Depois fui lá para 1h30 de dança de salão. André, seja bem-vindo, tô saindo, viu, irmão? Então fiz a minha dança de salão, cheguei, fui nem tirar roupa. Chega aqui, me sento, faço a live para vocês. Com muita vontade de não deixar salva aqui, até prometi não deixar salva aqui no Instagram. Não sei se eu deixo, não sei se eu só boto no YouTube. Eu não sei quantas pessoas gostariam ou mereceriam ouvir esse conteúdo.
Faz sentido para vocês deixar para elas? Ou eu só honro aqueles que apareceram aqui hoje? Você é o coração, né, Hilda? Deixa ou não deixa, gente? Vou encerrar. Gratidão. Coloca aí. Façam os votos de vocês. Deixo salvo, tiro, porque aí eu só privilegio quem apareceu, quem não, né? Eu tenho muita pena, às vezes, em não deixar aquilo que eu quero entregar para o mundo, para todo mundo, né? Mesmo que o mundo não queira. Pode ser apego. Ó, meus amores. Beijo, tá? Bom final de semana, bom sábado, bom domingo. Façam de verdade a vida de vocês acontecer. Gerem experiência, vivam, 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 porque a vida fluindo através de vocês, Deus Todo-Poderoso age. Deus Todo-Poderoso age, se entrega, encontra quem está chamando por ele através da tua boca, através dos teus braços, através da experiência que você vai viver sábado, domingo, segunda, terça, quarta, até a gente se encontrar de novo. Tá? O que você tiver vontade, viva. Gere experiência com teu filho, com teu pai, com a tua mãe, com teu esposo, com a tua esposa, com teu professor. Gere experiência, gere, viva. Não se prenda por nada não, tá bom? Faça esse combinado comigo que eu vou ficar através de nós, Deus através de nós, ó, a vida pura, tá bom? Beijo, ó. Tomar um banho agora, dormir com a minha consciência de dever cumprido, tá? Beijo, meninas e meninos.